E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa terceira aula de matemática, onde na aula de hoje a gente vai estar fazendo correção do exercício anterior sobre porcentagem e, consequentemente, a gente vai estar aprofundando com mais uma lista de exercícios, até porque, como eu falei para vocês na aula presencial, é um assunto que é bastante cobrado, né, por aí. Então, vale a pena que a gente veja esse assunto com bastante cuidado, com bastante calma, para a gente não ter problema, tá ok? Então, na aula de hoje a gente vai estar aí corrigindo os exercícios anteriores, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, né, e mesmo assim com a correção a dúvida não for sanada, manda para mim alguma pergunta, alguma coisa que na medida do possível a gente vai esclarecendo, tá bom assim? Então vamos lá. Primeira questão, a quantia de R$ 1.143 representa qual porcentagem de 2.540? Então qual é o nosso problema aqui? Identificar quem é o total, né? Então quando diz aqui, ó, que esse quer saber isso aqui, 1.143, ele corresponde a quantos por cento desse valor aqui? Então se a gente comparar os dois, quem tem o peso maior, quem tem o valor maior, quem é o total é o 2.540. Então na hora da gente organizar isso lá na proporção, né? Esse 2.540 vai ser o nosso total, vai ser o nosso 100%. E aí, esse 1.143 é que a gente quer saber em porcentagem quanto ele corresponde, ok? Então, organizar isso daqui é só fazer a proporção meio pelos extremos. Lembrar que primeiro a gente deve multiplicar onde está o x. Então, 2.540 vezes x, 2.540x, e vai multiplicar 1.143 por 100. E aí vai ficar 114.300, tá? Essa multiplicação, e basta a gente pegar esses dois zeros e colocar aqui ao lado do 3, né? Aí sim é pegar esse 2.540 e passar dividindo. Lembrando que se você quiser, você pode pegar aqui e cortar esse zerinho daqui com esse zero daqui, ó. E aí vai ficar 11.430 dividido por 254, que corresponde a 45%. Então, 1.143 corresponde a 45% de 2.540, ok? Vamos para o próximo. Segundo, sabe-se que 37,5% de uma distância x corresponde a 600 metros. Qual a distância x? Espera aí, x em porcentagem? Não tem problema nenhum. Vou só precisar entender se esse x é o total, que no caso seria o 100%, ou se ele é parte desse total, tá? Então, quando diz aqui que 37,5% de uma distância, quer dizer, você tem a distância toda e 37,5% é uma parte dessa distância, que corresponde a 600 metros. Então, 600 metros são os 37,5% que corresponde a um trecho. A pergunta quer saber qual o valor todo, ou seja, qual é o x. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a distância e vai ter a porcentagem. E esse 37,5% aqui, por cento, ele corresponde a 600 metros. Então, 600 metros é uma parte do todo. A pergunta quer saber esse todo, quanto vale. Pelo menos a gente sabe que esse todo ele corresponde a 100%. Mas a gente não sabe em metros quantos metros corresponde. É isso que a gente vai fazer calculando aqui, fazendo a proporção novamente, meio pelos extremos, né? Vai multiplicar primeiro 37,5 vezes x, vai ficar 37,5x igual 600 vezes 100, que corresponde aí a 60 mil. 37,5 está multiplicando, passa dividindo, e aí a gente vai dividir 60 mil por 37,5, que corresponde a 1.600 metros. Então, 1.600 metros é justamente esse x, é justamente essa distância toda que o enunciado tinha pedido aí para a gente, ok? Terceira questão. Uma escola tem 25 professores, dos quais 28% ensinam matemática.
Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Bom, a gente sabe que na escola tem um total de professores. Esse total de professores corresponde a 25. Então, esses 25 professores correspondem aí aos 100%. E diz que desses 100%, 28% ensinam matemática. A pergunta quer saber quantos professores ensinam matemática. Então, a gente quer saber esses 28% correspondem a quantos professores, tá certo? Então, aí a gente faz a proporção normal, né? 100 vezes x, 100x, 25 vezes 28, que corresponde a 700. Não esquece que primeiro tem que multiplicar onde está a letra x. Agora eu pego esse 100 que está multiplicando, passo dividindo, 700 dividido por 100. Novamente aí, ó, se você quiser, você tem aqui, ó, 2 zeros aqui embaixo, 2 zeros aqui em cima, pode cortar. Vai sobrar apenas o 7 em cima, o 1 embaixo, 7 dividido por 1, 7. Então, 7 professores é que correspondem a esses 28%, tá bom? Então, a gente vai vendo que as questões são bem parecidas quando a gente começa a compreender essa questão de isolar um termo, de saber quem é o total, quem não é o total, vai facilitando, né, o caminho aí para a resolução dessas questões. A quarta questão, se eu não me engano, a última, na compra de um aparelho, obtive um desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era seu preço original? Isso é uma questão ótima, que isso é do dia a dia, né? Comércio, quando a gente vai comprar alguma coisa, se está com desconto, se não está com desconto, como é que a gente atua com aquilo ali. Então está falando que ele comprou um aparelho e teve um desconto de 15%. Então o total 100%. Se a gente teve um desconto de 15%, consequentemente, esses descontos de 15%, aí você terminou pagando quantos por cento pelo aparelho? Se o total é 100 e você teve um desconto de 15%, automaticamente o que sobrou para você pagar foi 85%, tá certo? Os 85% do aparelho corresponde aos R$ 102. Né? Porque quando eu disse que teve um desconto de 15% e a pessoa pagou R$ 102, esses R$ 102 correspondem a 85% do valor do aparelho. Lembre-se que os zeros dos centavos a gente retira para não atrapalhar durante o cálculo. Aí a pergunta quer saber qual era o preço original desse aparelho. O preço original, no caso, o 100% dele corresponde a quanto? Corresponde a x. Meio pelos extremos, 85x igual 102 vezes 100, vai ficar 10.200. 85 está multiplicando, passa dividindo. 10.200 dividido por 85 corresponde a R$ 120. Então, R$ 120 é o preço original do aparelho, é o preço total, 100%, com desconto aqui de 15%, aí chega no valor de R$ 102, ok? Então, vê só, gente, a gente viu aí a correção do exercício, espero que quem estava com dúvida, essas dúvidas comecem a ser sanadas, tá certo? Mas para reforçar, eu estou trazendo para vocês aí mais 3 questões, tá bom?